Pega a tua Bíblia, por favor. Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28. Nós estaremos lendo a partir do versos 18. Gênesis, capítulo 28. A partir do versos 18. Eu quero ler com você. Glória a Deus. Hoje é a grande consagração dos fiéis. Você que está aqui presente vai receber essa bênção extraordinária na tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Desde já eu quero mandar um forte abraço aos nossos irmãos que nos assistem, que nos acompanham aí diretamente do nosso canal do YouTube. Olha, que você receba um abraço no seu coração, na sua família. Eu sou o pastor Rodrigues, aqui o pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus do Parque Genibaú. E essa palavra é muito importante. Então, já faz o seguinte, compartilha ela, deixa seu comentário, o seu pedido de oração e deixa aí também o seu like para o nosso vídeo ser bem recomendado para a glória de Deus. A importância de honrar ao Senhor com a nossa fidelidade é o tema da mensagem hoje. No capítulo 28, o verso de número 18, está escrito assim, ó: Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra. O que ele tomou, gente? A pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Glória a Deus. Irmãos, esse texto ele é muito forte em diversas revelações, porque aqui nós estamos vendo um homem que até esse exato momento, um homem falho, um homem que havia usado de engano para roubar a bênção do seu irmão, um homem que estava andando como andarilho no mundo sem ter aonde ficar, um homem que estava fugindo com medo da morte. Até esse exato momento, nós estamos vendo aqui um homem chamado Jacó, que até o seu nome significa ladrão, salteador, enganador. Meu irmão, mas o que é interessante ressaltar aqui é que esse momento onde ele faz um pacto com o Senhor, onde ele faz um compromisso com Deus, foi o divisor de águas, foi o marco na vida dele, foi o que abriu os caminhos para ele ser um homem totalmente transformado. Irmão, é a partir desse voto que ele faz ao Senhor, de ser fiel dizimista, de devolver o dízimo de tudo, de honrar a Deus com sua fidelidade, que a vida de Jacó mudou completamente. E como eu falei para vocês agora há pouco, o tema dessa mensagem é a importância de honrar ao Senhor. Irmão, durante vários meses, para ser bem exato, nós tivemos aqui, com essa de hoje, 12 consagrações dos fiéis. E às vezes eu fiz de forma diferente, mas a maioria das vezes eu fiz esse ato profético de você vir aqui derramar o azeite sobre essa pedra, né? E como eu falei agora há pouco, muitos até fizeram isso sem entendimento. Fizeram porque, né, o pastor pediu. Mas irmão,
O que realmente esse ato profético simboliza? Ele simboliza a decisão de um homem compromissado com o Senhor. Diga, simboliza a decisão de um homem em honrar a Deus. Irmão, primeira coisa que nós temos que ressaltar, que o dízimo, ele é muito antes da lei. Jacó é antes da lei, é antes de Moisés. Isaac, seu pai, antes também. Abraão, que foi provavelmente o primeiro dizimista, também antes da lei. Então por aí a gente já faz cair por terra esse mito de que o dízimo é estipulado na lei, e hoje nós estamos na graça e não precisamos ser dizimistas. Amém, gente? Quem está entendendo? Jacó é muito antes da lei. Só que tem um detalhe, irmão, até aquele exato momento, o Deus de Abraão, avô de Jacó, o Deus de Isaac, pai de Jacó, ainda não era o Deus de Jacó, não de forma pactual. Quem está entendendo? Nesse momento aqui que nós acabamos de ler, ele estava fazendo um voto: Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der segurança, o Senhor me levar de volta à casa de meus pais, o Senhor será o meu Deus, e eu vou te honrar em tudo. Quem está entendendo? Irmão, muitos de nós até conhecem a Deus, até ouve falar do Deus que faz, do Deus que prospera, do Deus que abençoa. Mas enquanto nós não temos um compromisso com Deus, Ele só é o teu Deus de ouvir falar. Ele só passa a ser o teu Deus verdadeiramente quando você assume um compromisso de honrá-lo em tudo. Quem está entendendo? De ser fiel. Agora eu pergunto para você, para Jacó tomar essa decisão de ser um dizimista, será que ele já não tinha ouvido falar de quanto Deus havia abençoado o pai dele? Sim ou não? Será que ele não tinha ouvido falar de quanto Deus tinha abençoado o avô dele, Abraão, que foi o homem mais próspero, mais bem sucedido do Oriente? Sim ou não? Lógico que sim. Só que até aquele momento ele ainda não era dizimista, ele ainda não era um fiel, ele ainda não honrava a Deus. Muito provavelmente o coração dele ainda estava muito apegado às coisas da vida, às coisas materiais. Irmão, e trazendo esse entendimento para hoje, por que muitas pessoas não honram a Deus com a 10ª parte que pertence a Deus? Porque os corações ainda não foram transformados, porque ainda estão apegados a coisas materiais, ainda estão apegados a tão pouco, que através dessa fidelidade, Deus podia fazer muito na vida dela. Quem está entendendo, pessoal? Eu costumo até dizer, irmãos, isso aqui é uma opinião minha, que um dos sinais que a pessoa verdadeiramente é convertida é que ela é um dizimista fiel, ela é um ofertante fiel. E não é separado não, eu sou um e não sou o outro, não, é ambos. Quem está entendendo? É ambos. Isso é opinião minha. Um dos sinais que a pessoa verdadeiramente ela é convertida é quando ela se torna um dizimista, um ofertante fiel. Sabe por quê? Por amor ao dinheiro, as pessoas matam. Matam ou não matam? Por amor ao dinheiro, as pessoas enganam umas às outras, sim ou não? As pessoas se corrompem, se vendem, sim ou não? Destrói famílias, casamentos. Irmão, por amor ao dinheiro, tudo que há de ruim nesse mundo e tudo o que de ruim acontece nesse mundo é por causa desse amor. O dinheiro nunca foi problema, irmão, mas amá-lo, apegar-se nele, fazer dele o teu Deus, o teu controlador, esse é um problema. Quem está entendendo? Amém, gente? E por isso que eu afirmo, irmão, que um dos sinais que a pessoa verdadeiramente se converteu é o fato dela ser um fiel dizimista, ofertante da casa de Deus. Está dando para você entender? Amém ou não?
Porque, meu irmão, se por amor ao dinheiro as pessoas fazem tanta coisa ruim, imagine como Deus não se agrada de ver uma pessoa que ela abre mão de 10% para honrar a Deus, que ela escolhe ser fiel, que ela escolhe obedecer, não por amor ao dinheiro, mas por amor a Deus e a sua obra aqui na terra. Amém, gente? E talvez você que está assistindo essa mensagem em casa, você vai dizer assim: tudo isso que o pastor está falando é muito conveniente, porque ele é pastor de uma igreja. Mas, irmão, você sabe o que significa a palavra Betel? Betel significa casa de Deus. Aquela coluna, aquela pedra que inclusive Jacó dormiu sobre ela por não ter onde morar, ele pega, faz dela uma coluna e diz: aqui é a casa de Deus. E você sabe por que ele chega a essa conclusão? Porque se você leu um pouco antes, a Bíblia diz que Jacó estava peregrinando, estava andando por aí, e ele vai dormir. E nesse dormir ele teve um sonho. Na verdade, mais uma visão do que um sonho. Quem lembra disso? A Bíblia diz que ele viu os céus abertos. Primeira coisa, quando somos fiéis, quando há uma transformação em nosso coração, um desapego às coisas materiais, às coisas, ao dinheiro, ao amor ao dinheiro, meu irmão, o céu se abre sobre nós. A palavra de Deus diz que Mamon é o Deus das riquezas, é o Deus da ganância, da avareza, é o Deus do dinheiro. O nosso Deus não pode ser Mamon. O nosso Deus tem que ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Diga glória a Deus, aleluia, amém. Então Betel significa casa de Deus. Naquele momento Jacó estava dizendo: Senhor, tudo que me deres certamente te darei o dízimo, eu levarei a Betel. Irmão, honra a Deus, se compromete em ser fiel. Nós estamos no 12º mês do ano, 56 semanas, né? Tem o ano, e muitos ainda não são fiel, ainda não tiveram a coragem de experimentar o Deus de Jacó, o Deus que abre os céus e ordena a bênção sobre a tua vida. Irmão, eu sou testemunha de que dízimo, ser fiel, dizimista, ser fiel, ofertante, vale muito a pena, mas vale a pena demais. Eu sou testemunha, eu posso dizer para você, eu não estou aqui colocando um fardo sobre você que eu não carrego, muito pelo contrário. Todos os meses, a primeira coisa que eu faço com a renda que eu tenho, a primeira coisa é separar o meu dízimo e mandar na mão do meu pastor. Como agora existe esse negócio de Pix, ficou até mais fácil, né? Já manda lá o comprovante, manda só uma mensagem: pastor, está aqui meu dízimo, a minha primícia. Aí o pastor manda a mensagem: Deus abençoe. Irmão, eu sou fiel. Eu sou fiel desde o dia que eu me converti. E eu posso dizer para você, vale a pena ser fiel. Deus honra aqueles que honram a Ele. Se você tem medo de ser dizimista, porque talvez você ganha bem, e teu dízimo seria um valor até expressivo, você ainda não experimentou o que Deus pode te dar, o que Deus pode fazer. É muito grande, é bênção, amém? Vamos dar uma paradinha aqui, vamos lá para Malaquias, eu vou voltar para cá, deixa marcado, Malaquias 3:10. Malaquias é antes de Mateus, tá? Se você procurar assim, fica mais rápido, mais fácil. Malaquias, capítulo 3, versos 10. Eu não vou nem falar do versículo 8, né? Que é um pouco pesado. O profeta lá falando: roubarás homem a Deus. Deus manda um recado: toda vez vocês me roubaram.
Não vou nem entrar nesse aspecto, né? Mas a promessa que eu quero comentar com você, versos 10. Pastor, mas eu tenho medo, pastor, de faltar. Pastor, eu tenho medo de ser fiel e... Sabe? Não, meu irmão. Não falta não. Deus é tremendo. Deus supre, Deus surpreende. Na verdade, você não sendo fiel, você está vivendo na força do seu braço. E na força do seu braço, pode estar dando certo até agora. Mas na força do braço de Deus não vai dar certo. Na força do braço de Deus não vai só dar certo. Na força do braço de Deus, irmão, vai ser surpreendente. É diferente. Olha o versículo 10, ele diz assim, ó: trazei todos os dízimos a Betel. Amém? A casa do tesouro. Eu preciso salientar uma coisa, que essa casa do tesouro, com o longo dos anos, na época de Jacó ainda não tinha templo, né? Não tinha templo. O templo, ele só foi construído quando? Com o rei Salomão, não é isso? Sim ou não? Então não tinha igreja, né? Não tinha igreja. Depois de Salomão começou a ter igreja, começou a ter as famosas sinagogas, que era a igreja dos judeus. As pessoas levavam os seus dízimos e suas ofertas para a sinagoga, pastor? Não. Por que não? Porque o lugar onde se apresentavam as ofertas pacíficas, os tesouros do Senhor, era um lugar chamado Santo dos Santos. E ali só entrava o sacerdote. A coisa era tão séria que o sacerdote tinha que entrar amarrado com a corda na cintura. E se ele tivesse do pecado, ele morria diante da presença de Deus. Aí só puxavam o corpo. Ou seja, não era um lugar acessível ao povo, como a igreja hoje ela é acessível a qualquer pessoa. Quem está entendendo? Mas por que a igreja é acessível hoje? Porque Jesus rasgou o véu. Amém? Hoje nós estamos debaixo da graça e não da lei. Diga glória a Deus. Então, aonde que as pessoas simples, pecadoras, falhas, elas levavam suas ofertas, seus dízimos, seus sacrifícios ao Senhor? Elas levavam a um lugar chamado Casa do Tesouro. Era o lugar onde se recolhiam os tesouros que eram dados ao Senhor. A gente pensa que hoje em dia a gente faz muita coisa quando devolve 10%, né? Quando a gente faz devolve o nosso dízimo em espécie. Naquela época as pessoas ofertavam ouro. As pessoas dizimavam pedras preciosas. Quem está entendendo? Realmente, literalmente era ouro. Era tesouro mesmo, porque eles levavam tesouro. Jesus, quando nasceu, qual foram os 3 presentes que ele ganhou? Incenso, mirra e o quê? O quê? O quê, irmão? Quem está vivo, diga amém. Ele recebeu o quê, gente? Ouro. Quanto está o quilo do ouro agora? No quilo não. A grama, quanto está a grama? O quilo quanto está a grama do ouro? Quem sabe? Tem alguém? Josi, trabalha com joia, não sabe não, Josi? Ô Josi, não me decepciona assim. A Josi vem de prata, né? Irmão, ouro, Jesus recebeu ouro. Para quem não sabe, essas moedas de ouro foi usado no ministério de Jesus. Aonde foi usado? Aonde, gente? Aonde? No ministério de Jesus. Eu vou ser bem franco com vocês. Quanto mais for chegando perto da volta de Jesus, mais as pessoas vão ficar incrédulas. Ontem eu estava conversando com o Danilo. A gente foi fazer o propósito de oração, né? Aí ele foi me ajudar lá para fazer a filmagem. Quem viu? Uma benção, pessoal. Glória a Deus. Aí nós estávamos comentando, né, no caminho. Ele falou: pastor, o senhor está vendo esse negócio de IA, inteligência artificial? O negócio agora está feio, né, irmão? Meu irmão, tem que tomar cuidado, porque tem gente que está com a cabeça confusa já. Ela pensa que é verdade. Ela vê um vídeo lá de IA, né, posso falar? Da sem vergonhice. Porque, irmão, é uma sem vergonhice. Já vi vídeo, coisa descarada.
a mulher, o homem lá, que aquilo ali tem nada a ver. Quem está entendendo? Está entendendo ou não? Pouca vergonha mesmo. Pouca vergonha mesmo. Sexualização dentro da igreja. Hipoteticamente, tá? Porque aquilo ali é IA, inteligência artificial. Para quem não sabe o que é IA, irmão, tem que pesquisar. Porque hoje eles pegam o rosto da gente, eles pegam a fala da gente e você jura que é a pessoa falando aquilo. Eu vi uma reportagem de um pastor que processou uma pessoa que usou a imagem dele com esse negócio de IA, distorcendo a palavra, falando um monte de mentira. Isso aí, essa ferramenta, ela vai ser usada pelo anticristo quando ele estiver no mundo. Ele já está no mundo, na verdade. Ele já está no mundo. E ele vai governar o mundo, ele vai manipular as pessoas, ele vai controlar as pessoas através da internet. Eu não vou nem entrar nesse assunto porque isso é polêmico. Mas a gente já está vendo. Irmão, tem gente que já não acredita mais em milagre. Acredita mais não. Na nossa época, quem aqui tem mais de 10 anos, 20 anos de convertido? Quem tem mais? Você lembra que antigamente, o que as pessoas falavam dos milagres que aconteciam na igreja? O que as pessoas falavam? O que falavam? O que você, quando era do mundo, falava dos milagres da igreja? Fala aí, eu quero ouvir. Bora lá, bate um papo aí comigo. O que você falava dos milagres da igreja? Pelo menos eu lembro que eu falava, isso aí é tudo combinado. Quem falou isso um dia? A irmã Erani falou? Irmã Dineia falou também? Isso aí é pago. Quem falou que era pago? Meu irmão, se fosse pagar todo o milagre que o povo testemunhou na televisão, na internet, meu irmão, as igrejas estavam tudo quebradas. Porque Deus faz muito milagre, Deus faz muitas maravilhas, e ainda está fazendo, e ainda vai fazer. E só não está fazendo mais porque as pessoas estão se deixando enganar, estão deixando o espírito de incredulidade tomar o coração delas. Por isso que não prospera mais, por isso que não cresce mais. Tem gente que não acredita mais no dízimo, não acredita mais na oferta, pensa que toda igreja é ladrão, rouba, pensa que todo pastor é ladrão. E infelizmente, irmão, Jesus disse que os escândalos teriam que vir. Infelizmente, mas Jesus deu o aviso: ai daquele por quem vieram os escândalos. Mas eu digo para você, quanto mais perto da volta de Jesus, mais as pessoas vão ser duras para acreditar. Jesus falou no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12, ele fala lá, quando porventura vier o filho do homem, achará fé na terra. Então, gente, as pessoas estão perdendo a fé em milagres, as pessoas estão perdendo a fé no poder da oração, as pessoas estão perdendo a fé no dízimo. No dízimo é que perde fácil mesmo, porque o espírito da avareza não deixa, a pessoa não quer abençoar a obra de Deus, a pessoa não acredita nisso. Pastor, só está querendo dizer que Deus é comprado com dinheiro? Não, meu irmão, Deus vê o coração. Nossa justiça, o que nós temos para Deus não é nada. Ele é o dono de tudo, de todo ouro, de toda prata, todas as riquezas. Ele criou tudo que existe. Quando você está fazendo uma oferta, como Jacó falou: Senhor, eu vou te dar o dízimo de tudo, eu vou te honrar em tudo. Deus não estava olhando o que Jacó estava dando, Deus estava olhando o coração de um homem que antes era ladrão, enganador, avarento, trapaceiro, mas agora queria ser diferente. Agora queria ser um novo homem. Agora queria ser alguém que ia ter uma boa índole, que ia ter uma boa fama, que ia ter um bom nome. Quando ele lutou com o anjo e prevaleceu, o anjo falou: me solta, eu não vou te soltar enquanto não me abençoares. Então me diz qual é a bênção que você quer. Muda a minha sorte, muda quem eu sou. Por isso que eu afirmo, irmão, que um dos sinais de verdadeira conversão é sim honrar a Deus no que diz respeito a dízimos e oferta. Agora,
Uma coisa também preciso ressaltar. Eu entendo, irmão, que muitas pessoas não acreditem mais. Eu não entendo. Eu entendo que muitas pessoas não acreditem mais. Porque infelizmente tem tanto escândalo. Infelizmente, a gente vê cada coisa. Eu já falei aqui, eu vou expor de novo a minha opinião, tá? Quem está assistindo essa mensagem, por favor, não é a opinião da Igreja da Graça, é minha. Mas tantas igrejas se abrem todo dia. Será que realmente é para salvar almas? Será que realmente estão se abrindo para evangelizar? Ou a obra de Deus virou um negócio? E por isso que muita gente não acredita, irmão. Por causa da banalização do evangelho, da banalização das coisas que são santas. Oferta e dízimo é coisa santa. É coisa que é de Deus. O homem não pode tocar. E se tocar vai dar conta. Você está entendendo ou não? Nessa conversa, nessa oração, você está vendo um homem fazendo um compromisso com Deus. Não tem terceira pessoa. Ele não está sendo levado a ser fiel por causa de outros. Não, o papo é reto. É Ele Deus. Senhor, o Senhor me abençoar, o Senhor será o meu Deus, eu vou honrar o Senhor. É isso que nessa noite você tem que fazer. Tomar essa decisão. Não é por causa do pastor Rodrigues, não. Não é por causa da Igreja da Graça, não é por causa de nada. É você e Deus. Senhor, o Senhor vai me abençoar e eu vou lhe honrar. E se Ele não te abençoar? E se Ele não te der? Você vai honrar também? Sim ou não? Eu já vi teólogos dizer que essa narrativa de Jacó é errada, porque ele está condicionando servir a Deus se Deus abençoar ele. Mas eu vejo por uma outra visão. Eu não vejo Jacó condicionando, eu vou te servir se o Senhor me honrar. Não, eu vejo Jacó entendendo, os céus estão abertos, eu vou receber o que Deus está me dando, eu vou agarrar essa oportunidade de Deus me abençoar. Glória a Deus. Porque se Ele abençoa, Ele é Deus. Mas se Ele não abençoa, Ele continua sendo Deus. E tudo tem uma hora certa, tudo tem um momento certo para acontecer. Glória a Deus ou não? Ontem nós estávamos na reunião ministerial com o nosso líder estadual, o pastor Isaías. Ele ministrava lá a respeito da rebelião. Teve um momento que ele ressaltou a respeito de Saul. Saul foi rebelde a Deus, perdeu o reinado. Saul, ele reinou em Israel, foram 40 anos ele reinou em Israel. Irmão, sabe quando foi que Deus rejeitou o ministério, o reinado de Saul? Quando ele estava apenas com 2 anos que ele tinha reinado. Davi começou a reinar em lugar de Saul com 30 anos. 30 anos. Isso significa que quando Deus falou para Saul assim, ó, Saul, eu já ungi um novo rei em teu lugar, já levantei um novo rei em teu lugar. Davi nem nascido era. Entendeu ou não? Vou repetir de novo. Saul reinou 40. No 2º ano de reinado, desobedeceu a Deus. Deus falou, vou ungir outro em teu lugar. Você não vai ser mais rei, você perdeu o reino. Davi começou a reinar com 30. Então tem uma margem de 8 anos ainda para Davi o quê? Nascer. Então quando o Davizão foi lá começar a tocar a harpa lá para o Saul, ele ainda estava ali na casa entre os 28 a 30 anos, irmão. Era garoto. O que eu quero que você entenda com isso? Os planos que Deus tem para nós, Ele já sabe. Ele já preparou. Antes de você nascer, Ele já tinha planejado um futuro para você. E aí você não entende, aí você não abre o coração, aí você não tem compromisso com Deus e não experimenta o que Ele, antes de você nascer, já tinha preparado. Você está entendendo agora?
Ou você acha que Deus não tinha preparado para Jacó um futuro de bênção? Ele ser o pai das 12 nações, das 12 tribos de Israel. Deus já sabia tudo. Deus já tinha preparado aquele dia. Deus conhecia o coração de Jacó como conhece o coração de muitos de nós. E Ele está chamando você para o compromisso. Ele está chamando você para a responsabilidade. Ele está chamando você para ser um verdadeiro convertido. O fato de você dar dinheiro na igreja, como muitos falam de forma errada, não te leva para o céu, não te salva, não diz se você é crente ou não. Mas Deus conhece os corações. Ele sabe o que tem dentro de nós. Ele sabe quando há sinceridade, Ele sabe quando há verdade. O compromisso, irmão, está aqui. A pedra está aqui. Tem que recostar a cabeça. Tem que deitar sobre ela. Tem que fazer dela a coluna. Tem que fazer dela a casa de Deus. E dizer: tudo que me deres, eu vou te honrar. Olha a importância de honrar a Deus. Várias coisas começaram a mudar a partir daquele momento na vida de Jacó. Primeiro, Jacó não tinha nada. Jacó não era ninguém. Imagina, filho de Abraão não ser ninguém. Não ter nada. Ele, quando roubou a bênção do irmão, ele teve que fugir, deixando tudo para Esaú. Será que adiantou ele ter enganado o irmão dele? Adiantou ou não? Adiantou não, porque ele perde tudo, fugindo com medo do próprio irmão. Esaú, irmão, só para você ter uma noção, Esaú ficou tão magoado com Jacó, que ele fica magoado com o pai dele, Isaac, mesmo depois de morto. E ele vai lá e se une com o tio. Quem é o tio de Esaú e de Jacó? Quem é o tio de Esaú e de Jacó? Ah, vocês sabem, né? Parabéns. Quem é? Lembra do filho de Agar? O que foi expulso pelo pai, o Abraão? Deus falou: ô Agar, teu filho também vai ser grande. Teu filho também vai ser poderoso. Eu não desamparei ele, não. Ele também é filho de Abraão. Também tem bênção. O Ismael, que era o avô, o tio-avô, né, de Jacó, se uniu com Esaú. Ficou chateado com Esaú também. Ou com Jacó também. Se uniu com Esaú. Os dois queriam matar Jacó. Imagine o Esaú lá chegando com o tio. Aquele sem vergonha daquele meu irmão me roubou a bênção e o meu pai ainda deu. O Ismael: eu sempre soube que esse Isaac aí era um mau caráter. Foi por causa dele que o papai me expulsou de casa. Porque não é assim nas famílias, né? Cada um só olha o seu lado, não é não? Ou eu estou fazendo analogia psicologicamente aqui errado? Sim ou não? Não é assim nas famílias? Cada um olha o seu lado? Tem gente brigada com a família, né? Por causa do Tupperware. Aí diz assim: ela levou minha Tupperware favorita, aquela que mamãe devia ter dado para mim, mas deu para ela. Já viu essas coisas? Já viu esse tipo de intriga? A pessoa brigada por causa de Tupperware. Aquele bebelu ali era meu, foi da vovó, a vovó deixou para a mamãe foi tão injusta comigo, deu para outra. Aí começam as briguinhas bestas, as rixas, as coisas velhas, sem futuro. É ou não é? Acontece ou não? Quem está acordado, diga amém. Ah, graças a Deus. Só que nesse caso aqui a coisa era muito mais séria que uma tapauézinha. O Esaú se juntou com Ismael, seu tio-avô, né? E foi atrás do Jacó. Jacó tinha nada.
Mas tinha uma coisa na vida de Jacó. Amém ou não? Havia um desejo de ser abençoado. Jacó sempre nasceu com esse desejo de ser abençoado. Eu quero ser a bênção. Eu quero ser a bênção. Eu quero ter a bênção. Daqui a oportunidade. Dorme. Aí vê o céu aberto, anjos descendo e subindo. Ele acorda, meu Deus, esse lugar aqui é santo, esse lugar aqui é a casa de Deus. Vou levantar a coluna. Senhor, tu está aqui, né? Senhor, se o Senhor me abençoar, o Senhor me levar de volta para a minha terra, para a terra dos meus pais, se o Senhor fizer de mim um novo homem, eu vou te honrar em tudo. Esse lugar é a casa de Deus. Deita o azeite sobre a pedra e adora ao Senhor. Depois desse voto, a coisa começou a mudar. Primeira coisa, Jacó arranjou lugar para ficar. Diga, Jacó arranjou lugar para ficar. Ele vai para a casa do seu tio. Tio por parte de mãe. Labão era tio dele, né? Era o irmão da Rebeca, mãe de Jacó. Vai lá para as regiões do seu tio. Quando ele está chegando lá, primeira coisa que ele vê, a mulher da vida dele. Você vê, né? O amor tem a capacidade de mudar a vida de alguém. Tem ou não tem? Foi amor à primeira vista. Deus já estava preparando tudo. Amém, gente? Amor à primeira vista. Chegou lá na casa de Labão. Sou seu sobrinho, titio. Meu filho, você vai ficar aqui. Só me arranja um trabalho, você vai trabalhar aqui. Diga glória a Deus. Tudo isso por causa de quê? Por causa do quê? Do quê, gente? Fala para me ouvir. Do dízimo. Não foi isso que ele falou? Está aqui coluna, azeite, me abençoar, dízimo. Coluna, azeite, me abençoou, dízimo. Me abençoou, dízimo. Me abençoou, dízimo. Na hora, ele nem tinha devolvido ainda, tá? Ele ia devolver do quê? Você não tinha nada. Foi só a intenção, a verdade, a sinceridade do coração. Deus já olhou e por causa do... Deus já começou a mover as águas. Uma mulher já apareceu para ele. Diga amém. A pessoa está lá solteira, né? Imaginando, Deus, quando eu vou, né? Eu vou achar a pessoa amada, né? Imaginando como que ela vai ser. Soube que me amava, decidi. Lá vem a Raquel com os bichinhos de Labão, né? Ele amou à primeira vista, mas não era amor não. Era Deus já abrindo portas para ele. Aí quando ele chega lá com o tio dele diz assim: vamos para Gênesis de novo, por favor. Agora no capítulo 30. Capítulo 30, versos de número 27. Então lhe disse Labão. Oh, perdão, gente. Deixa eu só ver aqui. É isso mesmo, tá certo. 29, versos 15. Gênesis 29, 15. Depois que é o 30, 28. Gênesis 29, 15. Não posso pular a ordem aqui. Tem uma ordem a seguir. Quem está entendendo a mensagem? Está dando para entender? É muito forte isso aqui, irmão. Eu tenho meditado nisso hoje o dia todo. No versículo 15, Labão disse assim, depois disse Labão a Jacó: por que tu és meu irmão? Há de me servir de graça? Declara-me qual será o teu salário. Irmão, olha o que está acontecendo aqui. Ele arranja lugar para ficar, e Deus abre uma porta de emprego. Por causa de quê? Irmão, escute. Raras vezes na vida você vai ouvir alguém chegar e dizer assim para você:
me diz qual é o teu salário. Me diz quanto é que você quer. Raramente. E com Jacó aconteceu. Por causa de quê? Vixe, só está diminuindo, irmão. Já estou quase com medo de ficar. Por causa de quê, irmão? Isso. Me diz aí o que você quer ganhar. E Labão tinha 2 filhas, verso 16. O nome da mais velha era Leia, e o nome da menor, Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, né? Era mais feinha ali. Mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por quem? Por Raquel, tua filha. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que a dê a outro varão. Fica comigo. Amém, gente? Nada bobo ele, né? Diz aí qual o salário que tu quer ganhar. Quero tua filha. Quero casar com a Raquel. Irmão, o bom na vida é a gente não fazer nada de errado para ninguém. A gente nunca usar de engano com ninguém, porque a gente colhe. Jacó não enganou o irmão dele? Agora vai começar um ciclo de lapada, de peia, de engano sobre ele. Começou aqui. Quero Raquel. Melhor ser para você do que para um desconhecido. 7 anos, né? Não foi o próprio Jacó que disse: vou trabalhar 7 anos? O cara também, né, irmão? Podia ter dito: vou trabalhar uns 2 anos só. Estipulou 7, né? Tá bom. Não foi Labão que disse, foi ele que disse. Trabalhou os 7. Chegou o dia do casamento. Lá vem a mulher toda, né? No véu. Aceita, sim, senhor. Leva para casa. Levou, que levantou o véu. Opa! É a feia. Eu estou falando isso só para você rir, irmão, pelo amor de Deus. Eu não sei se ela era feia, né? Mas a Bíblia diz que ela tinha olhos tenros, né? Não sei nem o que é isso, mas é verdade. Eu deduzo que ela era feia. Aí vai reclamar com o sogro. Chega lá: só tá de brincadeira? Trabalhei 7 anos, só me dá a feia. Irmão, o Labão falou: não, aqui não é assim não. Aqui tem lei. Casa primeiro a mais velha, depois a mais nova. Você tá pensando que é o quê? Diga: bem feito. Fala: bem feito. Por quê? Quem usa de engano, colhe engano. Colhe ou não colhe? Colhe. Não engane ninguém, irmão. A balança enganosa nunca prosperará. Nunca. Seja sempre honesto, transparente, que Deus ama a honestidade. Deus ama. Isso é uma coisa que abre caminho para prosperar, é isso também. Mas pastor, isso é muito ingênuo. Num mundo desse, todo mundo engana, todo mundo rouba, todo mundo passa a perna. Deus não é todo mundo. Ou você acha que ele é? Ou você acha que ele se corrompe? Ou você acha que ele se vende? Não, não. Deus é santo. Quem quer servir a ele tem que ser santo também. Lá vai trabalhar mais 7 pela Raquel. Trabalhou, casou-se com Raquel. E Deus sempre abençoando Jacó. Por causa de quê? Isso. Por causa do voto, por causa do dízimo, da fidelidade. Mas Jacó ainda assim foi enganado muitas vezes pelo seu sogro. Chegou um momento que ele se cansou de ser enganado, porque o seu sogro estava se tornando o homem mais rico da região e ele ainda não tinha nada. Com 11 filhos, é de se pensar, é ou não é? Imagine você gerente de uma grande empresa, a empresa está explodindo de prosperidade, você com 11 filhos só ganhando um salário. Você ia chegar e dizer: ô meu patrão, pelo amor de Deus, né? Aumenta o negócio aí, me dá mais. É ou não é assim? Chegou uma hora que o Jacó mesmo entendeu: eu preciso, eu não posso viver debaixo do engano a vida toda. Eu tenho que ter o que é meu. Quantos de vocês estão aqui sonhando em ter o que é de vocês? A casa própria, o carro próprio, um emprego melhor, uma formação melhor.
Entendeu? Sim ou não? Está aqui, ó. Eu vou resumir para a gente encerrar, tá? Irmão, ele vai lá com Labão, ó. Quero os animais, os manchados. Animal manchado nem para sacrifício servia, irmão. Deus só aceitava os perfeitos. Ele escolhe o manchado. Por causa de quê? Por causa de quê? Do dízimo. Não é o que vai fazer a diferença, é a bênção. Aprende isso. O que vai fazer a diferença é a bênção. Já Abraão virou para Ló e falou: escolhe o lugar que você vai. Você vai para onde? Ele olhou o lugar verdinho, bonito, bom para tudo. É isso aqui que eu vou. O Abraão ficou com o deserto. Quem prosperou? Quem prosperou? Por quê? Por quê? Por causa da bênção, por causa do voto, por causa da fidelidade. Não é o lugar, não é as pessoas, não é o que te dão, é a bênção que faz a diferença. É a bênção. É a presença de Deus que faz a diferença. Adão e Eva estavam no paraíso e desonraram a Deus. Jesus estava no deserto e foi fiel até a morte. Não é o lugar, é a bênção. Se o Jacó ficava com as manchadas, as malhadas, o que dava mais no pasto era manchadas e malhadas. Labão olhava e falava: não, vou ficar com as malhadas agora, tu fica com as outras. Aí Jacó ficava com as limpinhas, branquinhas, as alvinhas, as malhadas deixavam de prosperar e começava a prosperar as branquinhas, as alvinhas. Aonde Jacó estava, a bênção estava. Se você tiver a bênção, você prospera no Ceará, você prospera em Brasília, você prospera no Afeganistão, você prospera aonde você estiver. Agora, se você não é fiel, não honra a Deus, você não prospera em lugar nenhum, nem em cima de uma mina de ouro. A traça corrói. O espírito destruidor, devorador, que a palavra de Deus fala, corrói. Não vai, não anda. Irmão, Jacó indo embora e o seu sogro dizendo: não vai. Capítulo 30, agora sim, versos 28, 27, 30, 27. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Você vai embora por quê? Está tão bom. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por causa de quem? Por causa de quem, gente? Por amor a ti. O próprio Labão sabia que ele estava prosperando por causa de Jacó, por causa da bênção, da presença de Deus na vida de Jacó. Por causa do que, gente? Do dízimo. Aprendeu, né? Olha que bênção. Aí, a pergunta que é rara de se fazer uma vez na vida, foi feita pela segunda. Por causa de quê? Versículo 28. E disse mais: determina o teu salário, que eu te darei. Ele não queria perder Jacó de jeito nenhum. Irmão, várias vezes Labão enganou Jacó. Capítulo 31 agora, versos 5. E disse-lhe, está falando para suas esposas: vejo que o rosto do vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve o quê? Comigo. Olha aqui para mim. Lembra no começo do voto? Que ele falou assim: se o Senhor me abençoar, o Senhor será o meu Deus. Agora ele está falando assim: o Deus de meu pai está comigo. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Senhor. Ele é quem cuida de mim. Glória a Deus. Quantos creem que Deus cuida de você? Quantos creem que a mão do Senhor está te guiando? Eu creio nisso, irmão. Tenho certeza que todos nós aqui já passamos maus aos bocados. Já passamos momentos de necessidade. Mas olha onde a mão de Deus te trouxe. Quanto mais eu vejo a mão de Deus me abençoar, mais vontade de honrar eu tenho Ele. Mais vontade de honrar a Ele eu tenho.
Eu sei que tudo vem da mão de Deus, irmão. A minha capacidade humana não teria capacidade para me dar nada. Mas a bênção de Deus faz toda a diferença. Amém? Versículo 6. E vós mesmos sabeis que com todo o meu poder, que Jacó já era maior que o seu sogro Labão, tenho servido ao vosso pai. Irmão, isso aqui é bonito. Isso aqui é bonito, sabe por quê? Olha para mim aqui. Diferente de seu irmão Esaú, que queria matar ele porque foi enganado, o Jacó foi enganado mais de 10 vezes. Ele nunca agiu com desonestidade, com maldade com seu sogro. Sempre honrou o sogro dele. Mesmo ele sendo maior que Labão, ele sempre esteve ali. Mesmo sendo enganado, mesmo sendo passado a perna. Pastor, trabalho tantos anos naquela empresa, até para pedir umas folgas, umas férias final de ano, o patrão não quer me dar, pastor. Ele é ruim comigo, mesmo eu fazendo tudo certo. Não acontece essas coisas? Acontece ou não? Faz para o homem como se você estivesse fazendo para o próprio Deus, e deixa que o salário é Ele que vai te dar. Amém ou não? É melhor receber o salário do homem ou de Deus? Versículo 7. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Já pensou um negócio desse? Mudar o salário 10 vezes, diga, Deus me livre. Só se for, né? 10 vezes assim, subindo, né? Multiplicando. Mas no caso de Jacó não, era enganando mesmo, enrolando. Agora olha a conclusão. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Por causa de quê? Por causa de quê? Do voto, do dízimo, da fidelidade, da honraria a Deus. Eu desafio você a acreditar nisso, irmão. Eu desafio você que está assistindo esse vídeo a acreditar nisso e honrar a Deus. Seja aqui na nossa igreja, na Igreja da Graça, ou você que está assistindo em casa, qualquer igreja. Você chegar lá e falar, ó, isso aqui é a minha fidelidade. Eu desafio você a ser fiel. E o Deus de Israel também será o teu Deus. Amém? Tem gente que ainda não sabe desassociar, né? Pensa que Jacó e Israel são duas pessoas diferentes. É a mesma pessoa. O que tem de diferente foi a transformação de caráter, de índole, de prosperidade, de vida que ele teve. Porque o Jacó era o enganador, o ladrão, o trapaceiro. Israel é o povo santo. Israel é o povo que Deus escolheu, que Deus abençoou. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, sentado mesmo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nesse momento eu quero fazer uma oração ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. Meu Deus, queremos fazer um compromisso. Primeiramente, queremos pedir perdão ao Senhor pelas vezes que nós somos levados pela avareza, pela ganância, até mesmo, meu Deus, por um sentimento de revolta. A gente vê tanta coisa errada, infelizmente, não dá para negar isso. Mas, meu Deus, como Jacó fez um pacto, um compromisso com o Senhor, nessa noite queremos fazer um compromisso de te honrar. Hoje é 7 de dezembro de 2025. E tem muita gente que mesmo retendo aquilo que é de Deus, a vida não muda. As coisas não melhoram. Está sempre tomando tombo, está sempre tomando prejuízo.
Deus, como Jacó, que fez um compromisso com o Senhor, de te honrar em tudo, eu peço ao Senhor, ajude-nos a sermos também capazes de te honrar em todas as coisas, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.